Boa tarde, querido irmão, querida irmã, amigo, olá, amiga, meus jovens, crianças de Deus, povo de Deus, igreja de Deus. Quero passar para o senhor uma mensagem, Senhor, uma experiência forte que a gente teve. Eu quero transmitir isso para o Senhor. Sinto o desejo. Portanto, eu quero suplicar de Deus uma bênção. Pedir ao Senhor que me dê capacidade, capacitação. Não peço nada além, Senhor, das minhas forças, além de acordo com a Tua vontade. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nos unge. O tema da mensagem é uma mensagem forte, com o tema: não ore por este homem. Ok? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Querido, nós temos aqui esta mensagem, esse tema: não ore por este homem. Eu estava no estado, Senhor. Veja bem, acompanha o raciocínio. Fazendo semana de oração ali para aquelas bandas, cidade, nas roças. Estava sem minha esposa naqueles dias, estava tomando conta da minha sogra, que faleceu agora recente, minha querida irmã em Cristo Jesus. E ela estava cuidando dela. Eu já estava em 9 semanas ali, ainda faltava mais 3, que era 12 semanas. Estava um pouco aflito, angustiado. E fui fazer uma semana numa roça. Igreja linda, Senhor. Poucas igrejas na cidade bonita como aquela igreja. Eu tomei conhecimento, Senhor, de um homem que passou pelaquela igreja 20 anos, como primeiro ancião daquela igreja. E de repente, oh Deus, de repente o demônio bombardeou a cabeça dele, e o diabo pegou ele com o corpo aberto. Eu não sei como é que pode ser uma coisa dessa. Só digo para o senhor, amigo, fica onde estás. Se tem alguma coisa que você não está entendendo, pede a Deus iluminação. Um dia, se ele quiser esclarecer você, ele esclarece. Porque Pedro diz que os indoutos extorcem a palavra de Deus. Eles não entendendo a palavra de Deus, eles torcem ela. Mas eles fazem isso para a sua própria perdição. Eu nunca torci a palavra de Deus, Senhor. Aquilo que eu entendo, agradeço a Deus e tudo bem. E aquilo que eu não entendo, se algum dia Ele quiser me revelar, Ele revela. Se não quiser, tá bom. O suficiente para nós nos salvar está aqui na flor, Senhor. Não precisa fazer cavalo de batalha. A palavra de Deus é simples. As pregações de Jesus Cristo eram simples. Ele era considerado, chamado de contador de história. E aí, Senhor, esse homem saiu dessa igreja e ainda arrastou um punhado de crente. A igreja estava vazia. Você ficou para trás chorando, lamentando. Falta dos companheiros. Você vê, uma igreja aí de apenas uns 30 e poucos membros, você sai uns 15, 20 membros, meu Deus do céu, que rombo! Mas disseram que era para visitar aquele homem. Visitar ele. Eu não queria ir, Senhor, francamente, porque eu sou o seguinte: se você quer aprender alguma coisa, eu quero te ajudar você, mas se você vem para discutir comigo, que você está entendendo, é perca de tempo, nós vamos perder o tempo. Eu não gosto disso, mas com tanta insistência eu resolvi ir lá.
Quando eu cheguei ali, Senhor, à primeira vista, eu gostei muito daquele homem. Um homem simpático, ainda novo, seus talvez 40 anos, 40 e pouquinhos anos. E o homem estava, Senhor, entusiasmado demais aonde que o Satanás colocou ele, tirou ele. Ele estava muito entusiasmado. Ele tentou primeiro que ver se eu entrava na dele, amigo, é trabalho perdido, amigo. Graças a Deus, eu estou bem licenciado onde eu estou. Não tenho nada a reclamar dessa igreja, eu estou feliz. Não vai gastar tempo comigo, amigo. Tentou insistir, mas aí Deus abençoou, que apaziguou. Eu até cheguei a ameaçar, falei, se o senhor insistir mais, eu vou acabar indo embora, porque eu não vim aqui para discutir nada com o senhor, eu não vim aqui para saber nada de coisa onde o senhor está. Eu tive que ser um pouco assim, meio descortês. E esse homem falou para mim, fiquei 20 anos, aí nessa perdição, 20 anos, crendo em heresia, Espírito Santo, uma pipoca, que não existe. Nossa, eu vi o chão fugindo, Senhor, debaixo dos meus pés, 20 anos perdido. Agora, graças a Deus, olha, agora graças a Deus, Deus me iluminou. Consegui tirar 20 desse fogo e vou lutar para tirar mais. Mas eu olhava para o homem, Senhor, eu gostei dele. Meu Deus, que coisa. Falei, ok, meu amigo. Despedi dali. Fui embora. Triste. Eu nunca tinha ouvido tanta barbaridade, eu nunca tinha ouvido tanta loucura como eu ouvi naquele momento. É maldita hora que eu fui ali, por isso que eu não queria ir. Ouvi heresia, blasfêmia. Mas eu saí dali com o ouvido com aquele homem, eu disse, Deus, eu vou orar por este homem, eu vou orar por ele. Amanhã de madrugada eu vou colocar ele na frente de tudo, porque eu quero interceder por ele. E fui. À noite fui para a igreja, preguei, um pouquinho de gente lá. Curioso chegar essa madrugada, eu gosto das madrugadas. Quando foi 3 horas, eu estava meio ajoelhado na varanda grande, enorme a fazenda. E quando eu estou assim, tomando uma posição, assim, numa meditação, para mim começar a falar para Deus a respeito daquele homem, uma voz, irmão, me chamou pelo nome, irmão, explicitamente, não falou na minha mente, não, me gritou meu nome, Senhor, e falou assim, Martins. Eu assustei, o coração disparou, e eu fiquei, e repetiu, Martins, não ore por este homem. Oh, irmão, eu sentei, estava ajoelhado, eu sentei, Deus, por que não orar por este homem, Senhor? Só disse assim, não ora por este homem. Irmão, o nosso dever, irmãos, é orar uns pelos outros. Se você chega a um ponto que eu não posso orar para você, e nem você orar por mim, irmão, nós está ali cuidado, nós está frito. Não ora por este homem, Martins. Ok, irmãos, que foi um domingo, estava guardando o ônibus lá na estrada, vi quando ele veio na sua moto, quando ele me viu, ele virou a cara para um lado e foi embora. Não ore por este homem, Martins, não ore. Ele chegou, irmão, a blasfêmia do Espírito Santo. Eu gosto muito de 1 João 5, 1 João 5, vamos ver aqui, nessa Bíblia, eu gosto muito dessa versão aqui, 1 João 5,
Vocês conhecem esse verso? Claro. 5. Olha aqui. 5. Verso 16. Diz assim. Olha bem. 5:16. 5. Se nós, veja bem, 5:16, versículo 17. Meu Deus, onde é que está? Se porventura vocês virem, está aqui, irmão, 5 e o versículo 17. Se vocês viram o irmão pecando de uma forma que não causa morte, pode orar por ele. Mas se porventura você vir o irmão que estiver pecando deliberadamente, depois de ter o pleno conhecimento do pecado, para esse eu digo, não ore por ele. Irmãos, eu acho esse verso muito forte, irmão. Muito forte. Aquele homem, irmão, ele estava cometendo pecado contra o Espírito Santo. O único que podia salvar ele meteu os pés nele, Senhor. E disse que ele não existia. Ainda diz para mim ainda aquilo que mais me arrepiou meu corpo. Eu servi o Satanás durante 20 anos. Oh, meu Deus. Como é que o ser humano pode chegar a uma situação dessa, irmão? Foi por isso que Deus disse, não ore por este homem, Martins. Hebreus 6:4, Senhor. Eu quero que os senhores leiam aí, confere comigo aqui. Olha o que diz aqui. Não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que já compreendeu o Evangelho, que experimentou por si próprio as coisas boas do céu e que já participou do Espírito Santo e que conhece a boa palavra de Deus e sentiu as forças poderosas do mundo que está por vir e depois volta contra Deus. É impossível tornar-se a arrepender, pois é como se ele estivesse pregando novamente o Filho de Deus na cruz, exibindo a zombaria e a vergonha pública. Irmãos, eu quero que você entenda esse verso, meu irmão. Aqui diz que não adianta querer trazer de volta. Você ouviu a situação daquele homem? Aquele homem não volta mais, irmãos. Ele vai cada vez mais descendo, e o diabo lá vai cada vez engalobando ele, cada dia mais. E ele está trabalhando, Senhor, contra essa causa, trabalhando contra essa obra. Aqui diz que aqueles que experimentou do Espírito Santo e experimentou o poder, a força do mundo vindouro, que participou do Espírito Santo e de repente dar as costas para ele, meter os pés nele, não adianta querer trazer essa pessoa de volta, é trabalho perdido. Isso aqui não está falando desses coitadinhos, meu irmão, que entra na igreja hoje, mal evangelizado, entra por entusiasmo, entra por emoção, quando amanhã ele sai, e esse não está falando dessa pessoa não, menos dias ou mais dias ele vai voltar, um dia ele vai entender direitinho a palavra e vai voltar. Ele está falando aqui de pessoa, deixa eu repetir, para ficar bem claro para você. Não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aquele que já compreendeu o Evangelho, aquele que experimentou por si próprio as coisas boas do céu, aqueles que participou do Espírito Santo, aqueles que conheceu a boa palavra de Deus, aqueles que sentiu a força poderosa do mundo vindouro. E depois voltar as costas para Deus. Aí é impossível
ele se tornar a arrepender. Porque é como se ele estivesse pregando novamente o Filho de Deus na cruz, e exibindo a zombaria e a vergonha pública. Hebreus 6, verso 4, até o versículo 6. É muito sério isso aqui, meu irmão. Se eu sair dessa igreja hoje, meu irmão, eu não volto mais. Não. Eu tenho experimentado, Senhor, o poder de Deus. Eu tenho experimentado o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho ouvido a voz dele dezenas, centenas de vezes. Porque lá em Isaías 30, 21 está escrito: quando você estiver querendo desviar para a direita ou desviar para a esquerda, você vai ouvir detrás de ti uma voz dizendo: não, o caminho é este, andai por ele. Deus, a sua infinita bondade, tem me guiado ao longo desses anos, Senhor. Pecador que eu sou, miserável, não mereço nada, mas eu creio piamente nessa pessoa. Eu creio piamente. Aqui diz: depois de experimentar tudo, Senhor, as maravilhas, viu? Participou desse poder. E se ele voltar as costas para Deus, não adianta pelejar com ele para voltar para trás, para voltar, que ele não vai voltar. Ali estava um homem, Senhor, numa situação miserável. O Deus eterno não deixou orar por ele. Não sei se vocês lembram daquele caso, daquele homem que pediu ao irmão White para orar por ele, e ele cometia um pecado desde a sua infância, ele era masturbador desde a sua infância, nunca rompeu com este pecado miserável, mesmo a vida de casado dele. Ele estava tuberculoso, esposa tuberculosa, os filhos tuberculosos, tinha perdido um filho recentemente, o mais velho também tuberculoso. E ele chorou, esperneou, pedindo à serva de Deus que orasse por ele. Ela não quis orar por ele ali, mas ela disse: amigo, essa noite eu vou apresentar o seu caso a Deus. Se ele abrir as portas, quiser que eu ore para o Senhor, amanhã o Senhor vai lá e eu vou então orar por você. E ela disse naquela noite: Senhor, Deus falou para ela: não ora por este homem. Outro caso, irmão, perdido. Não ora por este homem. Quando Deus chega a falar: não ora por Martim. Que situação miserável, meu Deus, que eu cheguei. Pelo amor de Jesus Cristo, Senhor, que tem pena de mim e pena de você, irmão, amigo. E no outro dia ela contou para ele o que Deus tinha mostrado. Ele disse: é verdade, Senhor White. E ela disse: lá aquele homem sumiu lá na curva do caminho. E ela disse: oh Deus paciente. Este homem ia no templo, implorava a Deus saúde, força, que se caso Deus desse, ele jogaria fora para a janela. E ela disse: eu sinto em dizer que não é só esse homem. A igreja está cheia deste pecado secreto, Senhor, e que está acabando com a igreja. Olha o que diz aqui nesse livro, Senhor, página 272, ouça isso aqui, 272, Testemunho Seleto, volume 1, olha o que diz aqui: podridão é o que se encontra nos ossos e medulas de muitos que são considerados bons homens, que ora, que chora e que ocupa altas posições, mas cuja carcaça está poluída, está podre. Jamais essa pessoa vai transpor os portais da cidade celestial. Quando o Senhor estava lá insistindo que a serva do Senhor para orar por ele, a igreja chegou e falou para orar por ele, senhor White, porque o quanto nós sabemos, ele é um bom homem. Está vendo aí, meu irmão? Bom homem é uma pipoca. Miserável, acabando com a igreja, desgraçando com a igreja, sem consciência, querendo arrasar com a vida da profetisa. Ela disse: se eu tivesse orado por você, homem,
Graças a Deus que ela não orou, ela foi primeiro buscar Deus. Porque ela disse: eu e meu marido estamos vendo tanto pecado dentro da igreja que nós não estamos dispostos mais a orar para ninguém, a menos que Deus nos indica. Graças a Deus pela essa decisão dela. Podridão, eis o que se encontra nos ossos e medulas de homens considerados bons. Beleza lá no púlpito, uma gracinha, terno, peito esticado, primeiro ancião da igreja, prega, canta, administra, mas a cabeça está podre, seus ossos estão podres, a sua medula está podre. E diz que esse tipo de homem, desses homens, jamais ultrapassará os portais da cidade celestial. Estou terminando, irmãos. Hebreus 10, está aqui, 26 e 27. Olha para cá. Se alguém viver deliberadamente em pecado, depois de ter tido conhecimento da verdade, nenhum sacrifício poderá solucionar essa situação. Só resta para ele uma terrível expectativa de juízo e fogo que o há de consumir no último dia. Isso aqui corta o coração, irmão. Aqueles que continuam vivendo deliberadamente em pecado, depois de ter o pleno conhecimento do pecado, já não resta mais sacrifício para este homem. O que resta para ele é fogo. Misericórdia, Senhor, isso é muito forte. Hebreus 10, 26 e 27. E aqui no rodapé da página, eu preguei aqui, isso está a senhora White que disse isso. 13 de novembro de 1999, aquela meditação com o tema, com o título, Recebereis Poder. Então você tem ela aí na sua casa. Confere, procura, vasculha, arranca ela aí e leia. A meditação do dia 13 de novembro, 13 do 11 de 1999, e recebereis poder. Olha o que está escrito aqui, irmão. A ira de Deus não será declarada contra o homem, meramente por causa dos pecados que ele cometeu, mas é porque ele prefere continuar numa posição de resistência, é porque ele continua repetindo os mesmos pecados do passado. Isso aqui cortou meu coração, meu irmão. Isso aqui mexeu com as minhas entranhas, irmão. Aqui diz como não vai perecer porque simplesmente pecou. Não é porque você pecou que você vai perder o céu. Você vai perder o céu por você não confessar esse pecado, não abandonar esse pecado. Não tem tamanho de pecado que você esteja cometido, não tem a posição mais funda, miserável que você entrou, que não tenha recurso para você. O que você precisa é reconhecer, confessar, admitir e abandonar. Mas aqui diz que os homens vão perecer, é porque eles continuam repetindo os mesmos pecados, Senhor, do passado, os mesmos. Paulo diz que quem tem Cristo é nova criatura. As coisas antigas passou, eis que tudo se fez novo. Em nome de Deus, Senhor, você está cometendo pecado do passado, pecado que você diz que abandonou, você se batizou na igreja, hein? Ainda está com eles ainda, você continua com eles, pois a ira de Deus vai cair em cima do homem exatamente porque ele continua repetindo os mesmos pecados do passado. Os mesmos. Ele fala que mudou, ele batizou, ele prega, ele canta, mas ele continua repetindo os mesmos pecados do passado.
E quem é que não sabe? Eu sei meus pecados do passado, misericórdia de Deus, meu Pai. Eu sei a minha vida que eu tinha até os 22 anos. Eu sei. Imagina eu repetindo aqueles mesmos pecados. Que Deus tem piedade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Que Deus nos ajuda, Senhor. Amém. E amém, Senhor Jesus. Lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus.